Me chamo Judite Correia, faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje nós vamos para mais um encontro com o Evangelho de Jesus, falando do capítulo 21, item 4, Missão dos Profetas. Mas antes, vamos para a nossa prece. Mestre Jesus, amigos e guias espirituais da Casa de Teresa, agradecemos a oportunidade de estudo, a oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus, pedindo as melhores intuições, as melhores inspirações, para que essa mensagem faça sentido na vida de quem ouvir. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos falar da missão dos profetas, começando pelo que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Geralmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Assim sendo, as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, no entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo e é aplicada a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições. Então, um profeta é um homem com espírito de grande envergadura moral, que recebe instruções de espíritos superiores e ensina pelo próprio exemplo. Porque não adianta nada um líder falar, sobre coisas que ele mesmo não pratica. Aí é falso profeta. Vamos então falar sobre alguns profetas da Antiguidade, do Antigo Testamento, começando por Moisés. Moisés, grande conhecimento da doutrina espírita, ele trouxe os 10 mandamentos na primeira revelação, ele retirou o povo hebreu do cativeiro dos egípcios, ele conduziu esse povo pelo deserto até a terra prometida e também escreveu outras leis civis, religiosas, aproximadamente mais de 600 leis, que depois foram reunidas num livro, a Torá, e esse livro até hoje é seguido pelos judeus. Então ele trouxe as leis básicas para que aquele povo escravo se tornasse uma sociedade. Depois veio Elias. Quando eu falo depois, não é imediatamente, cronologicamente, um depois do outro, tá? São alguns que nós pincelamos para trazer mais importante o ensinamento do que a cronologia, tá? Elias também é muito conhecido pela doutrina espírita pela seguinte passagem: eu, porém, vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer por eles. Jesus falando. Então Elias já veio, mas Elias já veio e fez o quê? Nessa passagem especificamente ele estava falando sobre João Batista, mas aqui nós vamos falar sobre Elias. Quem foi Elias? O que ele fez? Elias, ele trouxe, chamou a atenção, trouxe de volta o povo hebreu para o culto do Deus único. Porque depois que saiu da terra do Egito, e muitos anos depois, o povo hebreu foi se perdendo em idolatria. Cultuava o Deus da agricultura, o Deus da chuva, o Deus de todas as coisas. Vários deuses. Então ele trouxe de volta, reforçou o ensinamento de Deus único e reforçou a lei de Moisés e mostrou as consequências do não cumprimento dessa lei. E aí, muito por isso, os profetas eram tratados como adivinhos. Por quê? Porque eles davam o ensinamento moral e mostravam as consequências do povo agir fora daquela lei. E a consequência acontecia. Então, ele é um adivinho. Mas não. Muitas vezes, na maior parte das vezes, o que acontecia era que eles tinham ensinamentos e acontecia, porque tudo na vida da gente, desde aquela época até hoje, tem consequência. Se a gente age fora da lei, a gente terá consequências. Mas, para o entendimento do povo daquela época, isso era uma adivinhação. Depois Eliseu. Eliseu continuou, o trabalho de Moisés e Elias, e aqui a gente também vai falando o quê?
cada passagem de um profeta para o outro, a gente vai vendo que é acrescido mais um ensinamento, né? Porque o adiantamento moral do povo vai melhorando lentamente e, além de tudo que estava sendo ensinado antes, é acrescido mais um ensinamento. E Elias, depois veio Eliseu trouxe o quê? A informação, né? A instrução de que Deus, ele é misericordioso, e não só é o Deus da guerra, apresentado por Moisés, né, que tirou o povo e que castigou os egípcios. Não, Deus é um Deus misericordioso que se importava com as viúvas, que se importava com a dívida delas, e os filhos não precisavam mais ser entregues como escravos. Ele vai mostrando o que Jesus, muitos anos depois, reforça, porque Jesus falou que não veio destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento, dar-lhe entendimento. Entendimento por quê? Porque já tinha sido dito antes, né? Muitas das coisas. Os profetas vinham abrindo o caminho, mostrando lentamente novos ensinamentos morais. Então, Eliseu fala sobre o Deus misericordioso. Mostra pela primeira vez um Deus... Não chega a falar Deus Pai, mas é o caminho para que Jesus lá na frente diga Deus Pai. Depois Jonas, né? Jonas, ele é o primeiro profeta que fala para fora de um povo judeu. Né? Quando a gente fala de apóstolo dos gentios, a gente pensa imediatamente, que é o fato mesmo, do apóstolo Paulo, que saiu amplamente divulgando o evangelho, né? Fora ao povo judeu, que não aceitou Jesus imediatamente, mas a primeira pessoa, o primeiro profeta a falar para um povo que não era judeu, não era hebreu, foi Jonas. Jonas foi pregar para o povo de Nínive, né? Porque o povo de Nínive estava muito fora dos ensinamentos da lei de Moisés, e ele foi lá e chamou aquele povo ao arrependimento. Alguns aceitaram, outros não. Né? Na passagem em Jonas 3,5 fala: os homens de Nínive creram em Deus. Então, o que mostra isso, né? Mostra a universalidade da misericórdia divina. Deus não está com um povo escolhido. Não tem o povo judeu, não é hebreu da época, não era um povo único, exclusivo. Existe universalidade da misericórdia divina. Isso Jonas foi o primeiro a fazer. Depois, Amós. Amós, qual é o ensinamento principal dele? Ele mostra que o culto precisa de intenção verdadeira. Ele faz uma comparação entre o culto vazio, ritos religiosos, e a intenção verdadeira. Né? Não adianta você chegar lá no templo, falar belas palavras, entregar ofertas, holocaustos, se você na sua vida não age de acordo com aquilo que você está dizendo ali, né? Não adianta você ficar fazendo tudo errado, depois você vai lá, entrega uma oferta e tá tudo resolvido, você tá perdoado. Não é assim. Então, Amós foi o primeiro a falar sobre isso e reforçar, além de todos os ensinamentos que passaram antes, que é importante. Culto vazio não adianta. Rito só por si só não vale nada. E aí, não posso falar de todos os profetas, né, homens que foram ditos aqui, fora inúmeros que já passaram pela história do Antigo Testamento, sem citar especificamente duas profetisas. Porque, sim, existiam mulheres que tinham listado dentro da Bíblia, dentro do Antigo Testamento, foram citadas como profetisas. Primeiro, Miriam, né? E aí eu vou falar aqui a passagem bíblica para quem quiser se aprofundar ou conferir, né? Êxodo 15:20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e danças. Mulher naquela época tinha uma visão principal para louvores, tá? Mas não foi só esse o papel dela, não foi, porque tem uma outra passagem, Miqueias 6:4. Pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então, a passagem traz de Miqueias Moisés, Arão e Miriam lado a lado. Lado a lado. Embora Moisés tenha tido um papel principal e relevante nos 10 mandamentos, na primeira revelação, Miriam também foi de grande valia para a orientação espiritual daquele povo. Depois, Débora.
né? Débora em Juízes 4:4. Débora, escrito profetisa, mulher de Lapidote, porque a mulher tinha que ter o nome do lado do homem, senão o que ela falava também não valia, né? Julgava Israel naquele tempo. Então ela era autoridade moral e espiritual, tá? E aí, falando de espíritos com grande envergadura moral, que fizeram diferença no seu tempo, vamos também falar de Teresa. Teresa d'Ávila ensinava amplamente que não adiantava você ficar falando das palavras, né, das orações apenas, você tinha que viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Você tinha que colocar os ensinamentos na sua vida. Não adianta só falar. Não adianta também, embora ela seja mestra de oração, não adianta também ficar eternamente num recolhimento infinito. É preciso dar ação às suas orações. Então, é importante o trabalho, é importante o estudo, e ela faz uma reforma, funda novos mosteiros e faz uma reforma a algo que estava se perdendo dentro da sua época, lá das freiras, né, que estavam habituadas a trazer muitas informações, materiais e bate-papo com o pessoal de fora, e a questão principal da reclusão estava se perdendo. Então, Teresa traz tudo isso de volta, né? Mas aí, falando de pessoas que lideraram, instruíram e modificaram algo no seu tempo, podemos falar de Chico, né? Chico era um médium inspirado. É o que a gente também fala sobre os profetas da antiguidade. Eles eram grandes médiuns inspirados, né? Eles recebiam instruções de espíritos superiores. Chico também recebia instruções. Os profetas daquela época falavam de acordo com a necessidade moral da época. Chico também nos ensinou muitas coisas, né? Então ele pode ser considerado um profeta da atualidade? Vamos ver o que a doutrina nos fala. Em obras póstumas, autoridade doutrinária temos. O Espiritismo não reconhece autoridade pessoal absoluta em matéria de doutrina. Nenhum espírito, nenhum homem pode impor-se como senhor exclusivo da verdade. Nenhum. Se o Espiritismo tivesse de depender de um homem, pareceria com ele. Se apoia sobre princípios, sobre a universalidade do ensino, é indestrutível. Então, o Espiritismo não traz um porta-voz exclusivo da verdade, não traz a figura de uma pessoa, né, de um humano infalível, onde Deus só fala através dele. Não tem isso, né? O Espiritismo, ele é coletivo, progressivo e universal, né? As mensagens vêm através de vários espíritos e utilizam como meio e ferramenta médiuns. Então, quando a gente fala da missão dos profetas e traz o caminho todo, né, desde a antiguidade até agora, todos nós médiuns temos uma missão importantíssima, que é continuar o trabalho do Evangelho de Jesus desde os primórdios, porque nós somos atualmente um instrumento dessa implantação do Evangelho aqui na Terra. Então, o que nós precisamos com isso, né? Ter o nosso recolhimento para poder fazer as nossas preces, as nossas orações. A gente precisa se conectar, né, com o nosso guia espiritual. A gente precisa estudar para poder discernir mensagens verdadeiras de mensagens falsas. A gente precisa se preparar. A gente precisa agir, porque a fé sem obras é morta. Então a gente precisa colocar em prática os ensinamentos, colocar em prática o entendimento e precisa também vigiar as nossas posturas, né? Se preparar para o trabalho que nos foi dado, né? Então, é muito importante, com essa correria do dia a dia, que todo mundo tem 1000 coisas para fazer, todo mundo quer tudo para ontem, que a gente separe um momento, coloque na nossa agenda um momento de
introspecção, que é o momento de se conectar, de receber as instruções, receber as inspirações, porque os bons espíritos, eles não invadem nosso livre-arbítrio, não vai tacar uma coisa na nossa mente que a gente não queira ou que não esteja preparado. É importante que esse trabalho flua, que estejamos disponíveis para esse trabalho. Então, que sejamos instrumentos úteis e cada vez melhores para a divulgação do Evangelho. Então, vamos à nossa prece final. Mestre Jesus, novamente agradecemos imensamente a oportunidade de falar sobre o Teu Evangelho. Que possamos, Senhor, estar abertos e disponíveis para o Teu trabalho, hoje e sempre. Graças a Deus.